gostaria agora de entrar numa outra questão muito polêmica, né? Por isso nós dividimos esse podcast em duas partes, por ser um tema tão contemporâneo, um tema tão atual, existem muitas coisas para poder falarmos. Eu gostaria de continuar então o tema, né, o que nós vemos no culto atual que não agrada a Deus. Mais uma questão. Nós ouvimos hoje falar muito sobre o movimento da batalha espiritual. Nós temos aí seminários de batalha espiritual, lembrando que o assunto batalha espiritual é bíblico. Efésios capítulo 6 nos fala sobre isso. Nós temos também um livro do Dr. Augusto dos Nicodemos. A gente cita muito ele porque ele é um irmão sério e ele tem uma formação também. Ele não é uma pessoa leiga. Ele tem livros excelentes. Nós recomendamos os livros dele para você ouvinte. Então, quer dizer, a batalha espiritual existe, mas o problema é a ênfase exacerbada na batalha espiritual. Tudo é o diabo, agora o crente já não tem mais culpa. São pessoas que falam assim, não, mas tem um espírito de prostituição dentro da igreja, tem um espírito de contenda na igreja, tem um espírito... Isso daqui é obra da carne, isso não é diabo. Tem se dado muita ênfase na questão da batalha espiritual. Então são seminários de batalha espiritual, fala-se sobre demônios territoriais, guerra dos deuses, é o duelo dos deuses, não é? Aí nós temos aí o dualismo e uma doutrina antiga que é o maniqueísmo, que é o pensamento persa desenvolvido por Mani no século III. Eu gostaria de perguntar ao pastor Írio o que seria esse movimento da batalha espiritual e essas coisas todas que nós vemos, se elas têm base escriturística, se estão erradas, por que estão erradas. Eu gostaria que ele falasse para nós sobre isso. Dentro do evangelicalismo moderno, então existem muitos métodos inovadores, com as suas técnicas para nos livrar de situações na vida, nos livrar de problemas, nos livrar do sofrimento, e um desses métodos é o que eles chamam de batalha espiritual. E nós sabemos, como o presbítero Elbert enfatizou, que a batalha espiritual ela é bíblica, mas a verdadeira batalha espiritual não é fazer uso dessas coisas que nós vamos tratar aqui. A batalha espiritual bíblica, em suma, é não dar lugar ao diabo. E não dar lugar ao diabo é ser fiel a Deus. Então, sendo fiel a Deus, nós batalhamos contra o diabo. Então, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Efésios capítulo 6, por exemplo, ele fala sobre utensílios da armadura. E ali você vai encontrar o capacete da salvação, ali você vai encontrar a espada da palavra, ali você vai encontrar o escudo da fé. Então, são elementos que já estão no caráter do crente através do novo nascimento. Então, como que Jesus venceu o diabo no deserto? Através da palavra. Ele vem e fala ao Senhor Jesus: transforma essa pedra em pão, porque se tu és o Filho de Deus, você tem poder de transformar essas pedras em pão. Aí ele vem ao diabo e fala: não só de pão viverá o homem. Não, isso interessante que ele fala, está escrito, né? Está escrito. Quer dizer, Jesus utilizando a escritura. E isso é o que o Dr. Martin Lloyd Jones chama de embraçar o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno. Não é uma atitude mística. Agora eu tomo posse do escudo da fé. Eu repreendo esse dardo. Né, como eu era de uma igreja neopentecostal no começo da minha conversão, o pastor ensinava que quando vinha um mau pensamento na sua cabeça, você deveria colocar a mão na cabeça e dizer: queima! Queima e sai! Não é assim que faz? É mais ou menos isso. Então, você coloca a mão na cabeça, manda queimar e manda sair. Mas o pensamento, o sofisma de Satanás, a seta ardente que ele joga na nossa mente, ela é apagada pelo escudo da fé. E esse escudo da fé é o quê? É usar as verdades absolutas de Deus contidas na Escritura Sagrada contra as mentiras de Satanás. Quer dizer, a fé também, um dos termos na Bíblia para fé, significa conjunto de doutrinas. Exatamente. Então, quer dizer, se o cristão
cristão conhece as doutrinas bíblicas, né? Inclusive que nós estudamos no curso de teologia, teontologia, cristologia, pneumatologia. Isso não são termos que nós inventamos assim aleatoriamente. Quer dizer, são de fato, cristologia, por exemplo, né, pastor Írio? É tudo aquilo que a Bíblia fala sobre Cristo. Soteriologia, exato, é tudo sobre aquilo a que salvação. a Bíblia fala sobre salvação. Então, eu tomar o escudo da fé é eu acreditar de fato, né, nessas verdades, eu estudar e absorver. É fazer uso dessa verdade contra bíblica, as mentiras de Satanás. Por exemplo, então, Satanás vem a Jesus e diz: transforma essas pedras em pão. E Jesus pega o conjunto de doutrinas, ou seja, o escudo da fé, e apaga, dizendo: não só de pão viverá o homem. Então, Satanás vai e leva Jesus até o pináculo do templo e fala com ele: salta daqui e todos crerão. Deus dará ordem aos seus anjos para que não tropece em alguma pedra. Então Satanás agora faz uso das escrituras, ele transforma a escritura, né? Ele comete, ele é um exegeta, né? Exatamente, é o que eu ia falar. Ele comete uma exegese, distorce o texto e faz daquele texto para fortalecer a sua seta, né? Eu costumo dizer que Jesus deu para ele, mesmo sem ele querer, ele foi obrigado a assistir uma aula de hermenêutica e exegese. Porque o tempo todo Satanás está tentando distorcer as escrituras de Jesus. Não, está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito. Então o tempo todo o Senhor, recorrendo às escrituras, desfaz aquele pensamento que é errado, aquele pensamento que é herege. Isso é embraçar o escudo da fé. E por último, Jesus cita o quê? Culto, né? Jesus, ele vai dar ênfase à importância de que o culto deve ser direcionado somente a Deus. Se prostrado me adorares, tudo isto te darei, né? Ele mostrou os reinos da terra como se fosse dele, né? E não é, nós sabemos que Satanás, equivocado, faz essa argumentação. Aí Jesus diz para ele: somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a ele nós devemos prestar culto, e arreda Satanás. Então, a batalha espiritual no culto, ela está envolvida com a exposição das verdades de Deus. E quando a igreja, quando o pregador, o evangelista, o presbítero assume a tribuna e expõe a palavra de Deus, a verdade de Deus ali então está apagando todas as mentiras, todos os dardos inflamados que são lançados por Satanás na mente humana. Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que neles não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Mas o evangelho é como a palavra que Paulo disse, né? Deus dizendo: haja luz na escuridão do nosso coração. No meio evangélico, por exemplo, além de eu explicar agora o que é a batalha espiritual no contexto verdadeiro, foi se criando também, Kenneth Hagin está envolvido nisso, né? No Brasil nós temos o Bispo Edir Macedo, R.S. Soares envolvido nisso, com essa coisa de demônios, né? Eles pegam um demônio e levam o demônio para o altar, e ali fazem como que uma entrevista com o demônio, e vão usando, né? Ao invés de estudarem a Bíblia para saberem como agir contra Satanás, eles estudam a macumba mesmo. Qual que é o nome do demônio? Exu Malandro, Vovó Conga, Maria Padilha, Preto Velho, Zé Pilintra. Aí tem uma classe, né? Essa aqui são as pombagiras: pombagira menina, pombagira rainha, pombagira sete saia, pombagira isso, pombagira aquilo. Então quer dizer, e como se quebra? Aí ele fala assim: demônio, eu quero que você vá agora aonde foi feito o trabalho de macumba. Aí o demônio, digamos que vai até lá em espírito, e ali ele começa a desfazer o trabalho. Quem nunca viu isso? O demônio se ajoelha: vai desfazendo aí, capeta. E ele desfaz o trabalho. Aí daqui a pouco a pessoa vem e põe a mão na cabeça do endemoniado e fala: sai! E o demônio sai. Isso daí não é libertação. Se aquela pessoa não nasceu de novo, a partir do momento que ela sai do culto, o demônio volta e traz até outros demônios para ela de novo. Você que já frequentou culto neopentecostal, sessão de descarrego, duelo dos deuses, esse tipo de reunião, você vai perceber uma coisa: geralmente aquela pessoa que manifesta na terça-feira, ela manifesta na sexta, ela vai manifestando o ano todo. E o que é isso?
Isso é porque a libertação ela vem pela palavra. Então a espada que Deus nos deu para a batalha espiritual é a palavra da verdade do Evangelho. Isso já é antigo. Nós conhecemos, por exemplo, o maniqueísmo, que é uma doutrina do século III, que vem influenciando várias religiões, como as religiões indianas, chinesas, africanas e espanholas, que afirma que no universo existem duas forças, não é? A força do mal e a força do bem, e as duas são poderosas, não existe uma força onipotente. Então nós temos o zoroasterismo, né? Não sei como é que fala isso, zoroatrismo, né? Nós temos o judaísmo, nós temos o islamismo e também no cristianismo. Só que o cristianismo reformado, ele não ensina o duelo dos deuses, ele ensina que Deus é soberano. Satanás é uma força muito menor do que Deus, e ele não tem poder de agir sem a permissão de Deus. Nós podemos usar o exemplo do livro de Jó. Satanás, ele vai até Deus, e Deus fala com Satanás: viste o meu servo Jó? Aí a Satanás faz uma argumentação, dizendo que Jó só servia a Deus por aquilo que Deus proporcionava. Deixa eu tocar nos seus bens para você ver se ele não blasfema na tua face. Aí Satanás fala o seguinte: tu o cercaste, ou seja, é como se Deus impedisse que Satanás tocasse na vida de Jó. Mas por que Satanás não conseguia encontrar lugar na vida de Jó? Porque a Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, Jó era um homem prudente, Jó era um homem que se desviava do mal. Então a maneira pela qual a Escritura nos mostra que nós vencemos a batalha espiritual é sendo fiel a Deus. Jesus diz: não deis lugar ao diabo. Então, meu irmão, não creia nessa coisa de maldição hereditária. Depois de convertido, não existe maldição sobre a sua vida. Eu não vou assistir o desenho do Mickey, porque senão vai entrar uma maldição na minha casa. Crente com medo de maldição de roupa, ou quando passa perto da macumba. Eu já vi isso já, ué. Daqui a pouco só falta o crente pedir licença quando passa perto da macumba. Crente com medo do diabo por causa disso, como se o diabo fosse uma força muito poderosa. Irmãos, nós não podemos superestimar o diabo e também não podemos subestimar o diabo. Não vamos falar também que o diabo não é nada. Realmente, o diabo não tem poder sobre aquele crente que é fiel. Tem aquela história da gaiola também, né? O diabo com a gaiola, a alma dos homens. Isso é uma pregação antiga, né? Que tem uma ilustração que eu já ouvi até um pregador de Camboriú pregando sobre isso. Parece que é o Marco Feliciano que falou sobre isso. No seu caminho ele encontrou um jovem com um pássaro na mão, e ele chamou o jovem e disse: jovem, o que você faz com esse pássaro? Aí o jovem disse: eu irei depená-lo, eu irei tirar suas penas. E o pregador disse: e depois? Aí ele disse: eu irei queimá-lo com água fervendo. E ele disse: e depois, o que você fará com ele? Aí o jovem disse: eu irei matá-lo. Então aquele pregador, na mesma hora, olhou para aquele pássaro e disse: quanto que você quer por esse pássaro? E o jovem disse: eu quero $200. E apesar de o preço ser muito alto para aquele pássaro insignificante, o pregador pagou os $200, colocou o pássaro numa gaiola e foi caminhando até o púlpito. Então as pessoas disseram: ele vai pregar uma mensagem. E ele começou a contar a história que no seu caminho ele encontrou o jovem e o que ele havia feito, pagado os $200 pelo pássaro. E ele ilustrou com a história de Jesus, dizendo que da mesma forma, um dia o Senhor Jesus estava caminhando e encontrou com Satanás. E Satanás tinha na sua prisão as almas humanas. E ele disse: Satanás, o que você pretende fazer com as almas destes homens? E Satanás então disse: primeiro eu vou roubar-lhes os sonhos, os projetos, vou tirar tudo que eles têm. E Jesus disse: e depois? Aí ele disse: depois eu vou fazê-los sofrer. E depois? Aí ele disse: depois eu irei matá-los. Então, esse tipo de pregação é o que faz o dualismo, como se Deus e o diabo fossem duas forças iguais. Só que na teologia reformada, nós aprendemos que Deus é onipotente, e o diabo, ele na verdade, como os reformadores chamam, ele é o diabo de Deus. Ou seja, o diabo só tem poder de agir
pela permissão de Deus. Nós usamos como exemplo a situação de Jó, que o diabo teve de pedir permissão a Deus para poder atuar na vida de Jó. Então você que está nos ouvindo, não precisa ter medo do diabo, ou pensar que existe a possibilidade do diabo frustrar os desígnios de Deus, porque na verdade Deus é onipotente e o diabo, ele não é nada perto do nosso Deus. Inclusive também nós temos o texto que muitas das vezes é utilizado pelos líderes do movimento da batalha espiritual, que é o texto de Daniel, capítulo 10, né, versículo 12, diz assim, né? Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então quer dizer, existe a questão do demônio territorial, conforme o movimento da batalha espiritual afirma, por causa desse texto aqui. Qualquer local que a gente for evangelizar, que a gente for pregar a palavra de Deus, você tem que identificar qual que é o demônio dominante, o príncipe, a potestade do ar naquele lugar, para que você possa repreender, e só então o seu evangelismo vai ser eficaz, é isso? Eu creio que não, porque essa questão do evangelismo, além de ser uma ordem dada por Deus, o demônio, se Deus não permitir que ele atue, de forma alguma ele irá frustrar o evangelismo, por exemplo. Então nós vemos muito isso, essa questão de você fazer uma libertação, conforme foi dito aqui, num lugar antes de você ir evangelizar, para que Deus repreenda os demônios naquele lugar, para que a evangelização possa ser eficaz. Mas não vemos isso, este ensino embasado nas Escrituras. Nós cremos que a ordem de Jesus é para nós evangelizarmos, e que Deus tem os seus eleitos, os seus escolhidos nos 4 cantos da terra, independente se nós fizermos tal prática que está totalmente equivocada. Então vemos que, conforme diziam os reformadores, o diabo é o diabo de Deus, isto é, o diabo só atua se Deus soltar a coleira desse cão raivoso, aí ele irá atuar. Então nós não devemos mistificar que devemos fazer uma oração de libertação em determinado lugar, que assim Deus irá salvar. Se não fizermos esta oração, Deus irá nos culpar de almas ali não se converterem. Eu quero dizer para você que está nos ouvindo, para você não ler, certos livros, por exemplo, livros do pastor Daniel Mastral. Não leia isso de jeito nenhum, são livros equivocados. Rebecca Brown, esses livros, Kennedy Hagin era a autoridade do crente, o livro Ele Veio para Libertar os Cativos. Então são leituras que nós não indicamos. Uma coisa que eu ia falar quando eu ainda não concluí, foi o seguinte, que na verdade Deus, ele nos livrou da sua ira. Jesus, ele temia o cálice no Getsêmani, o cálice da ira santa de Deus. Então muitos crentes pensam que Deus veio nos livrar do diabo. Eles pensam que o diabo estava com o domínio das almas e a salvação é Deus nos livrando do diabo. Mas isso está equivocado. A salvação é Deus nos livrando do próprio Deus, é Cristo nos livrando da ira do Deus Pai, porque no final, no lago de fogo, tanto os ímpios, impenitentes, como o próprio diabo vão ser lançados no lago de fogo. Essa questão do demônio, ou potestade territorial, é mais uma questão mística, que ensina, na verdade, que existem certos espíritos, como o presbítero Elbert falou na introdução, que dominam sobre cada cidade. Essa é a ideia de príncipe da Pérsia. Então nós temos príncipe de São Paulo, príncipe de Juiz de Fora, e quando o crente chega na cidade, ele tem que batalhar, e essa batalha espiritual é tão mística, que é como que se o crente tivesse a capacidade de liberar, através do seu profetizar, energias contra o diabo, uma espécie de Hadouken, de
Kamehameha espiritual. Ele está ali profetizando, e naquela profecia vai sair fogo para o mundo espiritual, e correntes vão ser quebradas. Aquele pregador, eu estou ouvindo agora o barulho das espadas, existem anjos com esparadrapos na testa, que vieram aqui. Por que você está com esse esparadrapo na testa? Porque eu lutei por aquele crente, eu quero anjos de fogo, 2 à minha direita, 2 à minha esquerda, 2 na minha frente, 2 dentro de mim, 2 atrás de mim, 2 na minha cabeça, 2 na minha orelha. Então, quer dizer, isso daí são mensagens que vão entusiasmar a emoção humana, mas não são bíblicas. Então não existe essa coisa de demônio territorial. É claro que nós sabemos que existe uma hierarquia no inferno. O inferno é organizado. O reino de Satanás, digamos, se é que é reino, ele é organizado. Então, o próprio Senhor Jesus falou que se Beelzebu fica com Beelzebu, então o reino do inferno ele é dividido e nunca pode subsistir. Então nós sabemos que o diabo não é onipresente e existem forças malignas atuando em todo o planeta Terra. É claro que, com certeza, o diabo ele se locomove com uma velocidade muito maior, porque ele é espírito e nós não devemos tratar espírito com dimensões espaciais. Mas ele não é onipresente, ele não é onipotente. Então nós não precisamos de maneira nenhuma pensar dessa forma de espíritos territoriais. Observe que o próprio anjo ele vem dizendo: o Senhor te repreenda. Então essa coisa de pastor falar: demônio, eu quero que você dobre o joelho agora, põe a mão para trás e vem de joelho até o meu pé e bate cabeça no meu pé. Isso é humilhante. Às vezes você tem lá um familiar seu que é uma pessoa que tem problemas espirituais, ela está possessa por um espírito maligno, e você leva essa pessoa para a igreja, e o demônio manifesta, porque o pastor manda manifestar, e a Bíblia não nos fala para mandar manifestar, ela nos fala para expulsar em nome de Jesus. Então você pode expulsar o demônio em nome de Jesus, que isso é bíblico, mas não mandar ele ajoelhar, isso é fazer mau uso do nome de Jesus. Ajoelha em nome de Jesus, dança, baixa a cabeça no meu pé em nome de Jesus, e aquela pessoa é humilhada. Imagina você ver ali a sua esposa e o pastor catando no cabelo dela e puxando a cabeça dela de um lado para o outro, batendo com a cabeça da pessoa no sapato dele, humilhando ali. Ele está dizendo que ele está humilhando o demônio, mas aquela pessoa está servindo de espetáculo para o místico, para essa batalha espiritual equivocada. Eu sinto muita tristeza no meu coração em ver o evangelicalismo brasileiro, para onde que ele está caminhando, como derrubar a potestade, a fazer o jejum que tira a casta, e são coisas místicas que nós precisamos abandonar o mais rápido possível, e não se esquecendo do que Jesus disse, que muitos naquele dia vão dizer: eu profetizei em teu nome, eu o quê? Expulsei demônios em seu nome. E ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Além do mais, a gente vê aí também pessoas amarrando Satanás, baseado na interpretação de Mateus 12, 29, 16, 19 e 18, 18. Só que a pergunta, conforme dizia o pastor Ivan Teixeira, é a seguinte: quem é que anda soltando os demônios por aí? Porque está todo mundo amarrando, mas eles vivem soltos, então como é que eles estão se soltando? São pessoas que oram o sangue de Jesus, vê o demônio e fala: sangue de Jesus tem poder. Isso também não é bíblico. O poder do sangue de Jesus é com relação à salvação, com relação à santificação, e não com relação ao diabo. Além também da questão da maldição hereditária, que nós vimos que na cruz Cristo quebrou toda a maldição. Os eleitos de Deus, os santos, os salvos, não tem nenhuma espécie de maldição sobre a sua vida. Nossa quinta pergunta é a seguinte: o que é o triunfalismo? Que também é algo muito popular no meio, no evangelicalismo moderno, né? O que seria esse triunfalismo, presbítero Leonardo? O triunfalismo, eu diria que ele é o filhote da teologia da prosperidade, porque o triunfalismo é nada mais, nada menos do que a confissão positiva, que a teologia da prosperidade enfatiza. Então nós vemos que essa ideia equivocada do crente, ele determinar ou profetizar que a bênção venha sobre a sua vida, que ele não aceita essa derrota, esse problema, eu repreendo esse mal, ele tem que sair. Então nós vemos que isso não tem base bíblica em si. Conforme nós vemos, muitos deles utilizam como base da vitória plena
Deuteronômio 28, por exemplo, o verso 13, não é? Eles dizem que Deus colocou o crente por cabeça e não por cauda, e ele só estará em cima, olha só, ele nunca estará embaixo, se obedecer aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e cumprir. Emprestarás e não tomarás emprestado. Exatamente. Então, eles acreditam que todas essas promessas destinadas ao Israel se aplicam à igreja odierna. Bastando a igreja determinar. Bastando a igreja determinar, pela fé ela receberá todos os privilégios. Aliás, a palavra tem poder. A palavra tem poder, conforme Provérbios eles dizem. Mas o que quer dizer o texto de Provérbios, então, realmente? O texto de Provérbios ali é que a palavra, ela tem poder tanto assim no sentido de causar contendas com a pessoa. O texto diz isso, se você observar, como para edificar, como para transmitir o evangelho, como para desejar um bem para a pessoa. É nesse sentido. Então, se a palavra tem poder, nós vamos ver agora um teste, né? Se a palavra tem poder, então eu vou fazer agora o seguinte, né? Vai crescer uma espinha, todo mundo está ouvindo o podcast. Se não crescer uma espinha em 5 segundos, então a palavra não tem poder, né? Não podemos colocar assim. Olha só. Mas depende se o senhor vai ter fé também. Não, eu estou falando com fé, vai crescer. Eu não aceito, né, assim que fala, que não cresça. Eu não aceito é uma palavra também, né, presbítero Leonardo? Que é muito usada. Eu não aceito. Exatamente. Não aceito pobreza, triunfalismo tem isso, né? Então esse texto Se de revoltar Provérbios, contra o problema, porque Deus já liberou a vitória para você. É uma questão de você tomar posse. você tomar posse. Então muitos deturpam esse texto de Provérbios, presbítero Elbert, que Salomão não tinha isso em mente quando ele escreveu. A palavra tem poder para criar relacionamentos amorosos, relacionamentos saudáveis, relacionamentos na igreja com os irmãos. Então, outro texto também que eles utilizam, que eu queria ressaltar, é 1 Coríntios, não é? Se você observar o capítulo 15, eles dizem no verso 57, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Um texto muito usado também. Jesus nos deu a vitória plena em todas as áreas. Mas Paulo aqui nós vemos pelo contexto que ele está falando acerca da salvação eterna, de quando nós teremos nossos corpos glorificados, seremos transformados e seremos semelhante a Cristo. Então, acerca do triunfalismo, temos também muitos louvores, né, entre aspas, que eu não considero louvores, porque Deus não recebe uma adoração equivocada dessa maneira, louvores que enfatizam o triunfalismo, como um louvor, por exemplo, campeão, vencedor, Deus dá asas, não é? Não, é um louvor que praticamente você faz ali um duelo entre dois crentes. Você amanhã vai ficar na plateia, vai me ver no palco. A vitória, né? tem sabor de mel. Tem sabor de mel, não é isso? Não é? Então vemos estes louvores como louvores agitados, né? Comeremos o melhor dessa terra. Eu comerei o melhor dessa terra. Exatamente. Então são louvores que enfatizam isso. Mas se nós observarmos nas Escrituras, Paulo, Pedro, todos os demais apóstolos, como o próprio Senhor Jesus Cristo, foi um homem pobre, não tinha onde reclinar sua cabeça, isto é, ele não tinha onde morar, padeceu muitas necessidades materiais, não é? Paulo sentiu fome, Paulo foi açoitado, Paulo foi apedrejado, rejeitado, expulso de Corinto, ficou doente, não é? Os demais apóstolos também foram muito perseguidos, como João foi jogado dentro de um caldeirão fervendo, não é? Perseguido. Então, vemos que esses apóstolos todos não tinham fé e foram todos derrotados, não é? E não tinham cara de vencedor. Então, vemos que isso é totalmente incoerente com o ensino das Escrituras. Jesus disse em João 16, verso 33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, teremos aflições. Mas quando nós colocamos a nossa fé em Cristo, no seu exemplo de vida, que ele passou por necessidades, mas ele, em todas essas coisas, ele era mais que vencedor, nós vamos também devemos ter essa mentalidade de Cristo, a vitória espiritual, mesmo diante dos problemas, porque a nossa maior vitória é a vitória da vida eterna. É essa vitória que o Senhor Jesus nos concedeu, que jamais pode ser perdida, não pode ser roubada, está guardada com Deus, como a nossa herança. Exato. E uma coisa também que a gente pode comentar é que a causa da teologia da prosperidade, do triunfalismo, vem naqueles meados de 1960 para 1970, com o que a gente chama de Revolução Industrial, aonde ali a utopia que reinava na mente daquelas pessoas era que a máquina faria o serviço para o homem. E então, muitas pessoas acreditavam
que naquele momento, por causa das grandes empresas, por causa das grandes fábricas, a máquina ia fazer o trabalho para o homem e o homem ia prosperar. Então aquele trabalhador ia ter uma condição melhor de sustentar a sua família. Mas aconteceu o contrário, né? O salário diminuiu muito, o trabalhador começou a trabalhar 9, 10, 12 horas por dia e houve uma frustração. Então naquele período surgiram então os evangélicos que pregavam que você não deve aceitar, que a causa desse seu problema financeiro é um tranca-rua que está ali trancando seus caminhos e que você tem que expulsar esse tranca-rua ou outro tipo de coisa qualquer. Então o triunfalismo é a pessoa não aceitar a situação em que ela está vivendo. Eu não aceito ser pobre. O Senhor é um Deus rico. Como pode o filho do diabo andar de BMW e eu aqui, o teu servo, dizimista fiel? Uma coisa importante é a relação do dízimo, da oferta com essas questões. Porque, por exemplo, o dízimo, segundo a Bíblia, é uma adoração a Deus. É um serviço para crescimento da obra de Deus. Mas agora o dízimo ele virou batalha espiritual como? Porque com o dízimo você repreende o devorador, que segundo o contexto ali é um inseto. Eu já ouvi até um pregador dizer assim, olha, oração não repreende o devorador, o jejum não repreende o devorador. A única coisa que repreende o devorador, segundo a Bíblia, é o dízimo. E o contexto de Malaquias, nós vamos abordar esse tema. O devorador ali era um gafanhoto, era um inseto que comia a lavoura e o povo de Israel sobrevivia das plantações. Então Deus promete que se eles cumprirem a sua responsabilidade para com o templo, Deus então ia repreender essa praga, ia enviar chuva do céu para poder fazer prosperar a lavoura do povo de Israel e eles pudessem então subsistir. Então na igreja eles usam isso o seguinte: se você não é dizimista, eu já ouvi pastor falar isso, aquele pregador que põe o terror no povo, é um terrorista, ele vem e fala assim, olha, se você não dizimar, o dinheiro que você está gastando do dízimo vai ser o mesmo dinheiro que você vai comprar em remédio amanhã para o seu filho, para a sua filha. Então é um terror que a pessoa coloca sobre a nossa vida. E também o dízimo é um meio de você alcançar a vitória. Então através do dízimo Deus vai dar 100 vezes mais. Aí o pastor neopentecostal inventa o quê? O trízimo. Então Deus vai dar 300 vezes mais. Ou então você vai entrar no livro, você vai colocar o seu livro na cidade sobrenatural, para não citar o nome, né? Você vai colocar o seu nome ali como oferta de não sei quantos reais. Então isso é o triunfalismo, é querer vencer. Então aí a igreja, ela começa a desvalorizar as bênçãos espirituais conquistadas por Cristo Jesus, ou seja, a vida eterna e o céu. Ele deixa de pensar nas coisas que são do alto e começam a pensar nas coisas que estão da terra. Ele pensa que a felicidade não é ter a sua vida esculpida à imagem de Cristo. A felicidade não é viver uma vida plena no Espírito Santo. A felicidade é ter carro, ter dinheiro, ter casa própria, ter saúde, é ter uma esposa, um casamento, um marido. Então aquela pessoa ela fica não aceitando uma vida de miséria e querendo triunfar, querendo vencer na terra. Então basicamente o triunfalismo é essa desgraça que eu mencionei. Relembrando aqui a música que a gente citou, nós observamos muitas dessas doutrinas incutidas nessa letra também, né? Todo mundo conhece. Vão dizer que você nasceu para vencer. Isso é triunfalismo, isso é antropocentrismo. Porque nós aprendemos na doutrina reformada, que acreditamos ser bíblica, né? Não é o termo reformado, ela só tem valor porque ela arremete para as escrituras. Nós acreditamos que o foco do culto não é o homem. Então eu dizer que você nasceu para vencer, isso daí no culto é irrisório, irmãos. Nós não nascemos para poder vencer na vida. O Catecismo de Fé de Westminster, que é uma das confissões de fé históricas utilizadas pelas igrejas, por muitas igrejas sérias, históricas também, nos diz que a finalidade da existência do homem é glorificar a Deus e gozá-lo eternamente. O Dr. John Piper, ele diz que nós deveríamos entender melhor, substituindo o termo er por al,
glorificar a Deus ao gozá-lo eternamente. Então você não vai no culto para poder receber vitória, você não vai no culto para poder buscar a bênção, você não vai no culto para poder vencer, você vai no culto para glorificar aquele que é vencedor, aquele não que é rei dentre reis, ele é rei dos reis, o apóstolo Senhor Paulo, dos senhores. O apóstolo Paulo, ele diz: bendito seja o nosso Deus e Pai, que nos faz triunfar em Cristo Jesus. E quer dizer, a letra continua depois, né? Já sabiam, porque você tinha mesmo cara de vencedor. Aí diz no culto assim: olha para o seu irmão, diz para ele: você é vencedor, você tem cara de vencedor. Olha a Pegue cara na mão da pessoa mais cheirosa do que seu está lado, do seu lado. Se ele usar Avon, perdoa ele. Não é? Misericórdia. É um tipo de carisma baseado num pensamento que não tem base nenhuma nas escrituras. Continuando a letra, né? Depois diz assim: quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. É um hino que incentiva a vingança. Então, se o irmão não te ajudar, não preocupa, porque lá na frente ele vai se arrepender. Você vai estar no palco e ele lá na plateia. Ele vai olhar e vai ver você brilhando. Mas quem irmãos, vai estar no Deus palco? não nos chamou. O homem? Deus não nos chamou para estar no palco. O foco do culto não é o homem, é Deus. O foco do culto não são shows, não são personalidades. Se Cristo é o foco, então o culto precisa ser cristocêntrico. Eu acredito que, se você for pesquisar a origem disso tudo, é o pecado no coração do homem. O homem, então, com seus desejos, com o seu egoísmo, com o seu desejo desenfreado, ele vai ajuntando, como disse o apóstolo Paulo em 2 Timóteo, capítulo 4, para si doutores conforme a sua avidez, conforme a sua cobiça. A comichão nos ouvidos. Exatamente. Então, antropocentrismo, o que é isso? É a igreja colocar a necessidade do homem no centro. Então as pessoas vêm à igreja buscar a Deus, não por quem ele é, mas por aquilo que ele proporciona. Igual um hino sem vergonha desse. Um hino desse daí não é um hino direcionado a Deus, porque ele está enfatizando o homem. Por exemplo, não está falando com Deus. Vamos citar um hino falando com Deus, né? Como o do Vitorino Silva, que diz: a Deus seja a glória, ao Senhor seja a glória, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, é um cântico direcionado a Deus, né? Então, o culto é o quê? O cântico, ele pertence a um dos elementos do culto que são direcionados a Deus. O culto deixou de ser uma forma de adorar a Deus para ser uma forma de atender às necessidades humanas. Isso. Tem no hino o seguinte: o homem, né? Você vai estar na plateia, você tem cara de vencedor. Então, imagine se você fosse chamado para poder fazer uma poesia, por exemplo, para algum, eu não sei, para alguém, você fosse chamada a fazer uma poesia a fim de falar bem de alguém, né? Você escreveu uma introdução sobre uma biografia de alguém. Aí, ao invés de você falar sobre o autor, né, você começa a falar de si mesmo. E isso é um absurdo na igreja. Por exemplo, métodos de conquistar a vitória. O mais medíocre é aquele que quer vitória, vai chorando, geme e chora. Então, quer dizer, se você quer vitória, você vai chorar, gemer, ficar ali. Então, quer dizer, é mediocridade demais. Mas isso é a cultura brasileira, me desculpe a sinceridade, que precisa ser mudada. Os pastores estão mais preocupados com o crescimento numérico do que com a edificação dos crentes. Não fazem aquele trabalho individual de edificação com cada crente. Nós temos que trabalhar com as nossas crianças, edificando com os fundamentos da fé, depois trabalhar com os nossos jovens para ter uma igreja, não uma igreja cheia de pessoas, mas uma igreja saudável. E o que adianta você ter um corpo físico grande, forte, mas doente? Não adianta nada. Muitas igrejas são grandes, são fortes, são numericamente explosivas no país, mas são doentes. Então, eu não quero, digamos, ter uma igreja cheia de pessoas em si. Eu quero uma igreja saudável. Deu para entender? Um livro que nós indicamos, né, é o 9 Marcas de uma Igreja Saudável, do Mark Dever. Então, os pastores hoje não estão preocupados. E eles não querem. Eu lembro que quando estava na igreja neopentecostal no começo, eu cheguei para o pastor e falei: pastor, eu quero fazer o seminário de teologia. Ele virou e falou assim: olha, se você entrar no seminário de teologia, o diabo vai entrar na sua mente e vai ensinar que tudo aquilo que nós pregamos aqui é errado.
E aí a bênção que Deus tem para você, você vai perder. Você vai virar um crítico. Você vai... Quem nunca ouviu falar que seminário de teologia vai te esfriar na fé? Vai fazer você enfraquecer na fé? Então, era essa ideologia que eu tinha. Mas por que esses líderes não querem que você faça um seminário de teologia? Porque eles sabem que no dia que você estudar, você vai parar de fazer a campanha, você vai parar de dar dinheiro para esses ministros de louvor, você vai parar de levar a rosa para casa, você vai amadurecer. Então reforma é justamente isso. Reforma não é você chegar e ficar falando mal de Bispo Macedo, falando mal de R.R. Soares, falando mal de Valdemiro, não. Reforma é educação no povo de Deus, é trabalhar educando o povo de Deus, porque a melhor maneira de você ensinar contra o engano é proclamando a verdade. Porque assim, se a igreja é um pronto-socorro espiritual, o que é que ela trata no homem? Os seus problemas secundários, a sua necessidade secundária, é dinheiro, prosperidade, e coisas semelhantes? Não. A igreja, podemos até dizer que ela seja, de certa forma, um pronto-socorro espiritual, no sentido de que ela tem que tratar do problema principal do homem, que é o pecado e a sua rebelião natural contra Deus. Então, se a pessoa chega na igreja e ela ouve a mensagem no louvor, ensinar para ela que Deus quer que ela seja campeã, que Deus quer que ela seja vitoriosa, que ela esteja em cima e não embaixo, que Deus quer que ela empreste e não tome emprestado, que Deus quer fazer dele um empresário de sucesso, que quer fazer uma mulher bem-sucedida, um homem bem-sucedido, ele nunca vai ser tratado do seu maior problema, que é a questão espiritual. A questão espiritual é o maior problema do homem, porque o homem irregenerado, ele é inimigo de Deus, e não adianta ele vir na igreja e se tornar um campeão, um vencedor, ganhar asas e ter o seu voo feito por Deus, entre aspas, e ir para o inferno. Então a mensagem que nós precisamos pregar na igreja, ela é muito hostil, por sinal, não é uma mensagem agradável para o pecador ouvir, mas é o Espírito Santo que vai convencer aquele homem do pecado, da justiça, do juízo. Ou então nós vamos ficar contando historinhas para aquela pessoa, para que ela não se afaste da igreja, para que ela continue vindo à igreja, mas sem jamais se converter. Então hoje em dia nós vemos muitas das vezes pastores que não pregam para alimentar as ovelhas, mas eles pregam para poder entreter os bodes. A gente vê que o púlpito, ele vira um balcão, o evangelho vira uma mercadoria, e os crentes são como consumidores, e aí as pessoas vão vendendo o evangelho, negociando o evangelho. Então nós precisamos tomar cuidado neste sentido, né? De não fazer a igreja um negócio. Para nós podermos encerrar então o nosso podcast de hoje, porque nos resta poucos minutos, mas nós não podemos deixar de abranger uma questão que é muito importante também, e que influencia o culto, com certeza. Eu acredito, na verdade, que pode ser duas coisas. Porque nós vemos na igreja, por exemplo, né, o triunfalismo. Porque é que nós vemos na igreja a teologia da prosperidade. Porque nós vemos o misticismo. Porque é que nós vemos o pragmatismo e outros ismos, outras degenerações mais. O liberalismo teológico. Por quê? Pode ser duas coisas. Uma delas, imaturidade no cristão. Todos nós já fomos bebês na fé, neoconversos. E aí nós precisamos aprender as coisas do Senhor para nós irmos crescendo neste conhecimento. E aí nós vamos abandonando essas atitudes de meninos. Mas existe uma outra coisa, e esta sim é muito perigosa, que é a questão dos falsos mestres. Por exemplo, João escreve a sua primeira epístola combatendo os falsos mestres. Ele coloca ali os três testes: o teste social, o teste moral e o teste teológico, que os crentes inclusive devem se submeter a ele para confirmar a sua fé. Então é o seguinte, a gente tem dois tipos de coisas. Uma delas são pessoas imaturas na fé, e por isso elas são triunfalistas, por isso elas creem na teologia da prosperidade. Não quer dizer que não são crentes, eles são imaturos. Mas um outro problema muito sério, é sobre esse que nós vamos falar agora, é a questão de falsos crentes. São crentes, conforme diz o Dr. Martin Lloyd Jones, convertidos psicologicamente. E falsos mestres, tem gente que é enganado, mas tem gente que está na igreja como um falsário. São falsos mestres que, ao invés de alimentar as ovelhas, eles entretem os bodes. Então eu gostaria de perguntar ao nosso irmão Fabrício, como é
que esse problema afeta a igreja? O que seria esses falsos mestres, esses convertidos psicológicos, essas falsas conversões? O nosso Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 7, verso 15, ele diz as seguintes palavras: cuidado com os falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em pele de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos frutos os conhecereis. Por acaso colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos de plantas com espinhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Então o Senhor Jesus já estava advertindo os seus discípulos de que haveria falsos profetas, ovelhas transvestidas de lobos, que adentrariam, invadiriam o rebanho dele, a fim de propagar heresias e dar maus frutos, porque ele usa aqui a analogia da uvas nos espinheiros para significar o quê? Dizendo que aquela pessoa que não é regenerada, ela não é capaz de produzir o fruto do Espírito Santo. Apenas aquele que é novamente é nascido de novo, aquele que é regenerado pelo Espírito Santo de Deus, é que é capaz de gerar o fruto do Espírito Santo que está descrito em Gálatas 5. Todavia, os falsos profetas, os falsos líderes e pastores, uma vez que não são convertidos, uma vez que não são regenerados pelo Espírito Santo de Deus, não podem gerar fruto do Espírito Santo. Pelo contrário, eles geram frutos de amargura, frutos do pecado. E o que vem a ser isso? Então, o primeiro fator para se reconhecer um falso profeta é ver que a sua vida não é frutífera espiritualmente. Pelo contrário, eles geram pecados. São pessoas que vivem deliberadamente no pecado, pessoas que escandalizam o evangelho por meio do seu comportamento. Interessante também notar que Judas, na sua carta, que possui apenas um capítulo, no verso 4, ele diz o seguinte: porque certos homens se infiltraram entre vós, sem que fossem notados. Desde há muito tempo, eles estavam destinados para o juízo. São homens ímpios que mudam a graça de nosso Senhor em libertinagem e negam o nosso único soberano Senhor, Jesus Cristo. E no verso 12 e 13, Judas diz que tais homens participam de vossos banquetes, banqueteando-se convosco sem escrúpulos. São pastores que apacentam a si mesmos, são como as nuvens sem água, impelida pelos ventos, são como árvores sem folhas nem fruto, duplamente mortas, cujas raízes foram arrancadas. São como as ondas bravias do mar, espumando suas próprias indecências, estrelas fora de curso, para as quais a escuridão das trevas tem sido reservada para sempre. Então, em outras palavras, o que se pode depreender desses ensinamentos de Judas são 4 fatores que marcam a vida dos falsos profetas, dos falsos líderes e mestres. Quais são elas? Primeiramente, é o desgoverno. São pessoas que não possuem direção, uma vez que não estão firmadas no Evangelho, uma vez que não estão firmadas nas Escrituras, elas não possuem direção para a sua vida espiritual. São aquilo que Tiago disse, pessoas de ânimo dobre, de ânimo oscilante, inconstantes. Por quê? Nós vemos que são pessoas, são nuvens impelidas pelos ventos, ondas bravias do mar, ou seja, ondas que estão encapeladas. São pessoas que andam como estrelas errantes, porque não possuem a bússola da palavra. São pessoas que não possuem a direção da revelação de Cristo Jesus. O segundo ponto é porque são pessoas egoístas, pessoas que estão preocupadas apenas com o seu bem-estar, muito diferente daquela atribuição que Pedro diz em sua primeira carta, capítulo 5, que ele ordena que os pastores pastoreiem o rebanho de Deus sem ganância, pastoreando espontaneamente e de bom grado, voluntariamente, e não segundo torpe ganância. Então, os falsos líderes, os falsos pastores, são justamente pessoas motivadas pela ganância, são pessoas egoístas, conforme também diz Judas, pois são pastores que apacentam a si mesmos. O terceiro ponto é uma vida de pecado renitente, deliberado e visível. Conforme Judas disse, são pessoas que espumam suas próprias indecências, são pessoas que envergonha o evangelho através de práticas deliberadas do pecado, não práticas negligentes. Não são pessoas que pecaram negligentemente por fraqueza, mas são pessoas que vivem deliberadamente no pecado. E por último, é uma vida espiritualmente infrutífera. Conforme Judas disse, são são árvores sem folhas e nem frutos, duplamente mortas, cujas raízes foram arrancadas.
Então, são pessoas que não geram o fruto do Espírito Santo. Pelo contrário, são pessoas gananciosas, pessoas rancorosas, egoístas, que não possuem misericórdia, nem longanimidade, nem benignidade. Então, são pessoas que não representam o Senhor Jesus Cristo. Então, essas são as maneiras de nós reconhecermos os falsos profetas, os seus falsos líderes, que estão ali não sendo enganados, mas estão, pelo contrário, enganando pessoas sinceras. E uma vez que essas pessoas pregam um falso evangelho, um pseudo-evangelho, através de métodos carnais, como diria Paul Washer, esses métodos carnais geram crentes carnais. Então, as pessoas usam métodos que não estão conformes às Escrituras a fim de angariar pessoas, a fim de crescer numericamente a igreja. Portanto, esses crentes que são assim, são o que nós chamamos de crentes psicológicos, que foram convertidos psicologicamente. Nós bem sabemos que o novo nascimento, a verdadeira conversão, é um ato que vem de Deus, ou seja, apenas Deus pode proporcionar a verdadeira regeneração. Apenas Ele tem poder de insuflar vida naquelas pessoas que estão mortas espiritualmente. Mas uma vez são pessoas que são enganadas, elas são falsamente convertidas. Elas acham que estão livres do pecado, acham que estão firmadas na fé em Jesus Cristo, porque para elas foi pregado um falso evangelho. Então são pessoas que, embora possuam boas intenções, sejam sinceras, são psicologicamente convertidas, porque não foram realmente mudadas pelo poder regenerador das Escrituras, da palavra de Deus. Sendo assim, os falsos mestres são os culpados por gerarem falsos crentes. Falsos crentes, por suas vezes, são gerados por métodos carnais, por métodos que não estão conforme às Escrituras. Então, um dos principais perigos que a igreja contemporânea sofre são os falsos mestres que se infiltraram na igreja, a fim de enganarem as pessoas e gerarem, assim, falsos crentes. O problema é que tem carisma, mas não tem caráter, não é mesmo? Sim, a palavra nos diz que a principal atribuição de um verdadeiro ministro é justamente o seu caráter. São pessoas que devem refletir o caráter do Senhor Jesus, conforme nós dissemos que Pedro fala em sua primeira carta, no capítulo 5, porque nós devemos ser semelhantes ao supremo e bom pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, os falsos mestres não possuem nenhum tipo de caráter, pelo contrário, eles escandalizam o evangelho através de suas práticas pecaminosas deliberadas. Então, possuem carisma, são pessoas que falam muito bem, eloquentes. Falam em nome de Jesus? Falam em nome de Jesus, mas obviamente que não cumprem as determinações do Senhor Jesus, ou seja, são incoerentes em sua doutrina e a prática, possuem uma prática que não está conforme à Escritura. Então eles pregam em nome de Jesus, mas não são interiormente guiados pelo Senhor Jesus. Então possuem muito carisma, falam muito bem, são pessoas agradáveis, gentis e simpáticas, mas que por dentro, conforme o Senhor Jesus disse, são sepulcros caiados. Por fora estão caiados, estão limpos, estão bem apresentáveis, mas por dentro há apenas podridão espiritual. Então, quer dizer, concluindo o nosso segundo podcast, o culto que agrada a Deus são o culto que não contém estas coisas que nós citamos. E poderíamos citar outras mais, porém essas são as principais que a gente vê no seio da igreja evangélica odierna, majoritária do Brasil, infelizmente. Então, tudo isso que nós vemos aí, tá, a questão do liberalismo, teologia da prosperidade, misticismo, batalha espiritual, o triunfalismo e os falsos crentes, os falsos mestres, é isso daí que impede que a igreja preste um culto que agrada a Deus, porque um falso evangelho produz falsos crentes, e Deus não aceita culto de descrentes, Ele só aceita o culto de uma nova criatura que Ele mesmo refez, um homem que Ele regenerou, e o único meio que Deus utiliza para isso, indubitavelmente, é a sua palavra e a exposição correta desta bendita e eterna palavra.